Texto deste segundo domingo na Quaresma, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 31 a 35. Você pode encontrar esse texto na página 1363 da sua Bíblia. Lucas 13, 31 a 35. Leiamos juntos? Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te, vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta as do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem, em nome do Senhor. Amém. A nossa reflexão hoje tem como título: entregue a Deus as chaves da porta. Entregue a Deus as chaves da porta. No domingo passado, nos debruçamos aqui sobre as tentações de Jesus, que vem na sequência de Lucas, depois daquela genealogia, e antes o texto que relata o batismo de Jesus, e falávamos do deserto como um lugar onde Jesus vai realmente descobrir, apropriar-se da sua filiação divina. O texto de hoje dá um salto. Então saímos, lá do capítulo 4 de Lucas e vamos para o capítulo 13. E estamos num contexto de Lucas, cujo começo é o capítulo 9, 51. É uma seção muito importante do Evangelho de Lucas, que narra a ida de Jesus a Jerusalém, o caminho que Jesus faz em direção a Jerusalém. Jesus toma essa decisão, uma decisão difícil, diz o verso 51 do capítulo 9, e ele então ruma em direção a Jerusalém, que será, na leitura óbvia de Lucas, o lugar da sua dor, da sua morte, da sua crucificação. Diz o texto que acabamos de ler, que alguns fariseus, se bem intencionados ou não sabemos, o texto permite várias leituras, advertem Jesus, e como se dissessem: salve a sua vida, porque Herodes quer matá-lo. E Jesus dá uma resposta surpreendente, forte, e que abre para nós assim uma janela tão bonita. Olha, vocês vão dizer a esse ardiloso que eu não tenho medo. O que eu tenho é pressa. Não tenho medo, só tenho pressa. Talvez por isso o texto do Salmo seja o de número 27. O Senhor é a minha luz, de quem terei medo? Essa é um pouco a resposta de Jesus. Não estou preocupado com que o tal ache ou deixe de achar. Não estou preocupado com esses meandros, esses caprichos do poder.
se agrado ou não com o que faço, só estou ocupado de uma coisa, não preocupado, ocupado de uma coisa, fazer a vontade de Deus, e nisso eu tenho pressa. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Jesus sabe que a vontade de Deus é, no fundo, a única coisa que conta, a única coisa importante dessa vida. E essa vontade que, como um bom judeu, Jesus sabe que vive essa experiência judaica de Deus, essa vontade que não se descobre em divagações, em grandes reflexões, em grandes abstrações, essa vontade que se descobre agindo no mundo, expulsando e desafiando aqueles males que alienam e atormentam as pessoas. Outras palavras para dizer que Jesus expulsava os demônios e cuidando da vida. Outras palavras para dizer aquilo que Lucas chama de Jesus andava curando por onde andava. Ser o pastor do ser, o cuidador de tudo que vive, em tudo que fala e faz. É para isso que eu vim, essa é a vontade de Deus. E por isso, importa caminhar, amanhã, hoje, depois, mesmo que seja para um fim, que não esperemos não seja o melhor, mesmo que seja para a morte. Minha tarefa, como diz o comentário da Bíblia de Jerusalém lá no seu rodapé, como se Jesus dissesse: minha tarefa em breve terá um fim, agora ainda não. E nessa urgência, sem nenhum traço de apatia ou resignação diante da confusão, do mundo confuso dentro do qual Jesus se localiza, a situação das pessoas e das cidades por onde andar, jamais indiferente a essa situação, Jesus vai fazer ecoar o seu lamento, que tem o tom do lamento dos grandes profetas do Primeiro Testamento. Ah, Jerusalém! Ah, Jerusalém! Que ao invés de ser um canteiro de sonhos, é um túmulo para todos os que ousam sonhar. Jerusalém, Jerusalém, que traz no nome essa vocação para a paz, Jerusalém, a cidade da paz. Que contradição! Jerusalém, Jerusalém, que assassina aqueles que ousam sonhar, que assassina toda a dinâmica novidadeira dessa vida. Jerusalém, ah, Jerusalém, quantas vezes, Jerusalém, eu quis colocar os seus filhos debaixo das minhas asas, tal galinha que aconchega, que traz para debaixo de si os seus pintinhos, mas você não quis, mas você não quer. Ah, Jerusalém! No capítulo 19, se vocês observarem depois em casa, no verso 41, Lucas vai pintando com cores ainda mais fortes esse lamento de Jesus ao chegar e ao enxergar a cidade de Jerusalém. Diz o texto que Jesus se aproxima e começa a chorar quando ele vê Jerusalém. Ele chora e conclui: o mal virá e devastará você e seus filhos. Por que, Jerusalém, você não reconheceu a oportunidade que batia à sua porta, a oportunidade da minha visitação? Por que não houve hospitalidade, Jerusalém, à minha proposta? Ah, se você, Jerusalém, compreendesse a proposta de paz que eu trago para você, mas isso está escondido aos seus olhos. Eu estou fazendo uma paráfrase do texto lá de Lucas 19. Isso está escondido aos seus olhos, você não consegue enxergar. Sabe por quê? Porque você não reconheceu o tempo que Deus veio para visitar você. Ai, essa é a tragédia. Esse é o elemento trágico. Deus não pode visitar Jerusalém. Deus não tem as chaves de Jerusalém. Que contradição!
Se abrirmos, voltando ao começo do Evangelho de Lucas, lá no primeiro capítulo, no cântico de Zacarias, Zacarias vai dizer: bendito o maravilhoso Deus, que lembrou-se do seu povo e o visitou. Aí a mesma palavra, o visitou, para salvar, para salgar, como a gente sempre diz aqui, para dar gosto à vida, a Jerusalém, para libertar, para mostrar a sua misericórdia, para que, em linguagem de Lucas, o adoremos sem temor, em linguagem nossa, para que vivamos um amor sem medo. E Jerusalém não se abriu para Deus. Vejam a contradição. No tempo da visitação de Jesus a Jerusalém. Por isso, vejam que curioso, Jesus proclamou a boa nova em Jerusalém, né? A gente pode acompanhar a partir, né, da entrada de Jesus em Jerusalém, da mesma maneira como fez na Galileia, lá ao norte, no lugar onde viveu e nasceu, né, segundo alguns estudiosos, que colocam até uma dúvida se Jesus teria vindo, né, cá embaixo, perto de Jerusalém, em Belém, para nascer. Jesus vir para nascer não dá, né? Maria teria vindo para, né, por conta do tal recenseamento. Claro que isso é uma leitura assim, muito teológica. O fato é que Jesus viveu em Nazaré, sua vida foi lá, tudo que ele fez foi lá, naquele ambiente de extrema pobreza, miséria, dificuldade. Pois as mesmas coisas que disse lá, disse em Jerusalém. Mas curiosamente, diz o texto de Lucas, não fez nenhuma cura em Jerusalém. Não é curioso? Não se vê um relato de cura de Jesus em Jerusalém. Não é uma contradição? Jerusalém, Jerusalém. Mas não é essa a grande tragédia revelada pelo Evangelho? Na visão do Evangelho, Deus está à porta do mundo, Deus está à porta dos povos, Deus está à porta das nações, Deus está à porta do planeta, Deus está à porta das cidades, Deus está através dos seus profetas em todos esses lugares, e não há lugar para Ele. Os olhos do mundo estão sempre fechados. Jerusalém é o arquétipo dessa rejeição, tão perto. Eu olho para você, Jerusalém, como eu queria te tomar nos meus braços, mas não posso, porque você não consegue me enxergar, você não consegue entender o tempo dessa visitação divina. Isso tudo que trago está oculto aos teus olhos, você não consegue ver, diz a tradução pastoral desse texto, você não consegue ver. Essa é a grande tragédia. Uma cidade que traz em si a vocação para a paz e não consegue abrir-se à visitação da paz. A tragédia de falarmos de Deus, de vivermos de Deus, de pregarmos Deus e não nos abrirmos à visitação divina. A tragédia de vivermos da religião, na religião, sem sermos religiosos. O resultado, Jesus não faz nenhuma cura em Jerusalém. Não é curioso? Não é uma contradição? Eu me lembro aqui do texto lá do Apocalipse: eis que estou à porta e bato, diz o Apocalipse. Se houver hospitalidade, se houver abertura, eu entro na sua casa, eu ceio com você, você comigo, eu venho, eu faço da sua casa a minha morada. Tem até uma canção, principalmente os católicos, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Já curou desenganados, já sarou tantas feridas. Jesus não pode fazer isso em Jerusalém. Eu pergunto, será que pode fazer na nossa vida? E eu me lembrei aqui do cântico 5 de Cecília Meirelles, os seus lindos cânticos, ela dizendo: esse teu corpo é um fardo, é uma grande montanha abafando-te,
não te deixando sentir o vento livre do infinito. Olha Jerusalém, Jerusalém lá, Jerusalém aqui. Quebra o teu corpo em cavernas, para dentro de ti rugir a força livre do ar, da liberdade, do infinito. Destrói mais essa prisão de pedra, faze-te resseco. Palavra linda, quase desconhecida da nosso vocabulário. Faze-te resseco, faze-te hospitalidade, faze-te receptividade pura, faze-te abertura, faze-te âmbito, espaço, amplia-te, seu grande sopro que circula. Não é isso que Jesus está dizendo de Jerusalém? É fácil a gente falar, né, dos povos, das culturas, das cidades, dos países, dos sistemas que se fecham para a visitação de Deus. A gente podia enumerar aqui a situação atual do mundo, a conjectura atual, mas e nós? Estamos abertos? Onde é que estão as chaves? Ele só entra se nós entregarmos as chaves. Eis que estou à porta e bato. Nós somos uma Jerusalém. Somos prisioneiros. Somos essa montanha que abafa, como diz Cecília Meirelles, que não deixa a livre força do vento, do ar aparecer. Prisioneiros de tantos esquemas mentais, somos prisioneiros de tantas obsessões compulsivas, que não há espaço da experiência do príncipe da paz na nossa vida. Podia aqui quase lembrar Marta, né? Como Jesus disse a Marta, quase que numa réplica de Jerusalém, Jerusalém, você está tão preocupada, tantos esquemas mentais, tantas obsessões, e ele não consegue furar o cerco desses fardos que, no dizer de Cecília Meirelles, são o nosso próprio corpo. Às vezes, passamos a vida, para dar um exemplo apenas, esperando que os outros satisfaçam as nossas exigências, os nossos quereres, e ficamos dominadores, e ficamos violentos, e ficamos agressivos, e tudo vai se vergando na nossa vida sob o peso desse fardo, que a gente não tem consciência, dessas obsessões. Mas ele bate a porta, mas não há lugar para a sua proposta, não pode entrar, mas a gente canta, mas a gente dança, mas a gente lê a Bíblia, mas a gente é religioso, nós somos uma cultura religiosa, nós somos o ocidente cristão. Mas é preciso que entreguemos a Deus a chave da porta. Jerusalém. Eu acho que eu perdi uma parte importante aqui do sermão. Como é que eu ia terminar isso mesmo? Jamais violentará a nossa residência. Jamais passará por cima da morada do nosso ser. Jamais dará um passo que não respeite a nossa abertura. Jerusalém, Jerusalém. Sérgio. Ana Paula. Lúcia. Eni. Estou tão perto. Agostinho chega a dizer, Deus é mais íntimo de nós do que nós mesmos, mas não é uma contradição, mas Ele quer entrar, quer nos dar a sua proposta de paz, mas nós somos essa montanha dura. Jerusalém. Em linguagem bíblica, a única resposta que podemos dar do ponto de vista profético, do ponto de vista da tradição profética, porque esse texto é um texto que é bem nessa linha, lembra os profetas, lembra Jeremias falando da cidade de Jerusalém, a única resposta, e é isso que o profeta quer no fundo, não é a gente sair daqui com aquela tristeza, né? A única resposta que podemos dar, a palavra bíblica é nos convertermos, nos metamorfosearmos.
mudarmos a nossa vida e darmos a Deus a chave das nossas portas. Quaresma, um bom tempo para a gente começar a fazer isso. Que Deus realmente tenha lugar na vida desse ocidente que se diz tão cristão. Que Deus tenha lugar na nossa vida que nos dizemos cristãos. Que entreguemos a Ele as chaves, e as chaves são a nossa disposição de refazermos esses esquemas mentais, de enfrentarmos essas obsessões, essas orientações culturais prevalentes, em linguagem bíblica, de nos arrependermos, de nos convertermos. Que assim seja. Amém.